da Rede Alesp. E agora a nossa conexão direta com o Litoral Paulista, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o prefeito do município de São Vicente, o Pedro Gouveia. Ele vai nos falar justamente sobre os casos da Covid-19 lá na cidade e quais as medidas que a prefeitura está tomando, né, Carol? Exatamente. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia. Um prazer grande falar com vocês, poder trazer as notícias de São Vicente, a primeira cidade do Brasil. Prefeito, eu gostaria de primeiro começar com o senhor, para o senhor dar um panorama aí na cidade dos casos, de como está hoje a cidade de São Vicente. Bem, passando aqui para vocês, né, uma estatística atualizada aqui dos números, nós temos na cidade de São Vicente 82 casos confirmados de Covid, 11 pessoas que foram levadas a óbito e um total de 182 pessoas suspeitas. Dessas 182, tivemos já 68 altas, 80 casos descartados. Então, nós temos aqui um número ainda que ou está cumprindo a quarentena por orientação médica ou está aguardando o resultado de exames para que a gente possa ou liberar ou fazer com que essa pessoa entre nesse período de isolamento médico também. E, prefeito, a gente sabe que essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, óbvio, principalmente também os gestores públicos, né? Logo quando isso aconteceu, depois o governo do estado anunciou o período de quarentena. Quais foram, né, as primeiras medidas por aí? Como que o senhor sente a sua população? Estão cumprindo os pedidos? Veja, a quarentena ela tem sido, né, uma grande arma, uma grande aliada da população para que a gente possa combater o Covid, a nossa maior arma que cada um de nós temos. Então, a cidade de São Vicente, ela tem também seguido à risca a quarentena, esse período de isolamento. A nossa orientação aqui para todos é, se possível, fique em casa. Caso a pessoa tenha aí uma excepcionalidade para ter que sair de casa, use máscara, cuidando da sua saúde, da saúde dos seus familiares. Só mesmo dessa forma a gente vai conseguir fazer o controle e combater o Covid. A cidade de São Vicente, no feriado de Páscoa, teve um número extremamente expressivo. 68% das pessoas da cidade de São Vicente aderiram ao isolamento. Nesta última semana saíram novos números divulgados pelo governo do estado. São Vicente continua dando um bom exemplo. Nós temos hoje 61% de isolamento da população da cidade de São Vicente. Então, nós temos feito aqui um trabalho de muito diálogo, de muita conscientização, nada à força. A gente tem procurado aqui levar a informação para as pessoas. Isso tem dado certo. A cidade de São Vicente tem sido um exemplo para todo o Brasil. Prefeito, quem fala aqui é a Carol, e a gente gostaria de saber aqui, para falar até para os telespectadores, como que está a infraestrutura da cidade, né? Que bom que a cidade, as pessoas estão respeitando o isolamento, a taxa de 61% é uma taxa muito expressiva, né? É uma referência para o estado, mas caso haja um aumento no número de infectados, como que está sendo feita essa preparação para receber pacientes? Carol, é muito importante a gente estabelecer, né, que o mundo não estava preparado para essa pandemia. Haja visto países de primeiro mundo o que está acontecendo. Então, nós temos aqui toda uma estrutura sendo montada, parte dessa estrutura já está em funcionamento. São Vicente, logo nos primeiros dias, abriu um equipamento de combate ao Covid-19, que é um centro de triagem com capacidade para atender até 500 pessoas dia, uma equipe multidisciplinar trabalhando, leitos de emergência, leitos de retaguarda. Reabrimos um equipamento da cidade para tratar exclusivamente o combate ao Covid e tratamento no Hospital São José. Já está em funcionamento, são 10 leitos de UTI, mais 20 leitos de retaguarda. Temos também montado, que deve abrir
já nessa semana, no final dessa semana, um hospital de campanha na área continental de São Vicente, na Praça dos Ambientalistas, com mais 30 e poucos leitos. Temos também no Hospital Municipal uma adequação de um andar todo para que a gente possa colocar pessoas em tratamento do Covid, leitos de UTI e retaguarda também. Um total de quase 100 novos leitos. Serão 85 leitos novos na cidade de São Vicente para que a gente possa colocar as pessoas que moram aqui em tratamento caso haja necessidade. Nós conseguimos adquirir os testes rápidos, temos feito aqui, seguindo todo o protocolo, os atendimentos, junto a esse CCC, esse Centro de Combate ao Covid. Então, o nosso trabalho aqui está a todo vapor para que a gente possa fazer o enfrentamento. Prefeito Pedro Gouveia de São Vicente, falando de medidas importantíssimas lá no litoral paulista, aqui no litoral paulista, e parabenizar, a gente tem que parabenizar, né, Carol, aí, tanto a prefeitura quanto as pessoas que moram em São Vicente por colocarem a cidade com 61% de taxa de isolamento social, o que o governo do estado de São Paulo anuncia que a mais de 60% seria o ideal que todos cumprissem isso. E, prefeito, a gente sabe que impacta, essa pandemia está impactando oficialmente na economia, nas economias locais, do estado. Quais são as ações nesse sentido da prefeitura? Já o deputado não, o prefeito, a gente está tão acostumado a falar de deputado, o prefeito Pedro Correia, lá de São Vicente, mas vamos destacar algumas coisas aqui que ele falou, que é bem interessante. O governador João Dória dizia que taxa de isolamento social ideal para se ter algum tipo de afrouxamento teria que ser 60%. A cidade de São Paulo não bate isso, no final de semana bateu 49%. São Vicente bateu 61%. Claro, vamos falar, Julie, mas guardadas as devidas proporções, né, a cidade de São Paulo Sim. com São Vicente, mas a gente está falando do exemplo, né, Carol? A gente está falando muito, desde o início do jornal, do exemplo que a gente tem que dar um para os outros, né, Carol? Exatamente, Julie. É uma taxa muito expressiva, né, de 61%. Como você bem lembrou, o governo estuda a possibilidade de afrouxar, né, essa questão da quarentena, e essas cidades terão uma oportunidade maior, né, de flexibilização. A gente voltou, então, aqui com o prefeito da cidade de São Vicente, Pedro Gouveia. Tudo bem, prefeito? Tudo jóia, graças a Deus, tudo ótimo. Legal. Eu não sei se o senhor ouviu a minha pergunta, eu vou repetir então. A gente sabe... Eu não ouvi. Caiu a ligação aqui, eu peço para que você repita por gentileza. Tudo bem, então vamos lá. A gente sabe que a economia é um dos setores muito afetados nesse momento de pandemia. E como que o senhor, como gestor público e os seus pares têm conversado isso com a população e medidas, né, efetivamente aí para a cidade? Veja, nós entendemos aqui que esse é o momento da gente trabalhar pela vida das pessoas. A saúde e a vida tem que estar em primeiro lugar. Mas é óbvio e é natural que a economia ela precisa também estar em movimento. E nós aqui temos trabalhado de uma maneira em que não é... Todo mundo gosta muito dessa palavra da flexibilização. O que nós estamos fazendo aqui é colocando uma organização para que a gente possa criar uma condição para sair da crise. Todo mundo que entra numa crise tem que entrar numa crise planejando a sua saída. Em São Vicente nós temos feito isso, em conversa com a Associação Comercial, até porque São Vicente é referência no estado de São Paulo como uma cidade que tem um comércio pujante. São quase que 9 mil comércios em São Vicente. Nós temos uma dependência muito grande. Com essa característica, nós buscamos aqui trabalhar em conjunto com o comércio. Separamos o comércio em 5 grupos e temos trabalhado aqui com uma liberação parcial de algumas atividades as quais nós entendemos e consideramos que são essenciais. Obviamente que com todos os cuidados, todos os critérios de higienização, e com isso a gente tem conseguido um resultado bastante positivo. Agora nós estamos, é importante frisar, acompanhando o decreto do governo do estado com o isolamento, dando as orientações necessárias à população,
que use máscara, que não saia de casa nesse período, se de repente precisar sair, fazer o uso da máscara. E dessa forma a gente tem conseguido fazer um trabalho aqui que pode ser espelho para muitos lugares. A exemplo dos números que passei hoje, com 61% das pessoas aderindo ao isolamento. E dessa forma a gente vai continuar trabalhando aqui. Temos a questão das praias, que acabam sempre sendo um atrativo para as pessoas irem às ruas. Nós temos deixado claro que a faixa de areia continua com as restrições, com a proibição, mas o calçadão, ele está autorizado as pessoas se exercitarem em atividades físicas individuais. Perfeito. Com isso, a gente tem conseguido aí ter a colaboração e a cooperação da população vicentina. Quero agradecer ao prefeito Pedro Gouveia, de São Vicente, pela sua entrevista e por esclarecer tanta coisa importante. Obrigada, prefeito. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um grande abraço a todos e fica a dica aí. Fique em casa. Se sair, use máscara. O prefeito está aderindo